Olá, assinante do Uma Passada Premium, como vai? Tudo bom com você? Eu sou Adriano Medeiros e esse é o episódio número 1 da série Planilha Produção, a série que vai ensinar você a trabalhar com planilhas focado em empresas de impressão digital, comunicação visual e seus segmentos. Então, os episódios eles vão ser normalmente uma live ou gravado, se por algum motivo não for possível ter uma live, mas a ideia é que a gente transmita ao vivo para vocês. Quem for assinante vai poder assistir tranquilamente aí o ao vivo, e depois, se você não puder, você assiste quantas vezes você quiser dentro do mês da sua assinatura, não tem problema nenhum. O legal de assistir ao vivo é que você pode interagir e mandar sua pergunta, sua dúvida, ou na caixinha de comentário aí do Facebook. Eu estou vendo que o Fabiano, um dos nossos assinantes, dos nossos primeiros assinantes, está aqui assistindo a gente ao vivo. Obrigado, Fabiano, um abração para você. Então manda sua dúvida na caixinha do Facebook ou manda no WhatsApp, eu estou de olho aqui. Pode ser no WhatsApp do impressor, o DDD é 81 981 90 4706, tá? Então, se você quiser mandar sua dúvida em áudio ou mandar um vídeo por qualquer motivo, manda no WhatsApp, que aí eu coloco ao vivo aqui também pra gente participar da live e fazer parte do episódio, tá? No episódio 0, né, que foi transmitido aí para todo mundo aberto, né, e é um episódio de podcast também, a gente explicou um pouquinho da dinâmica de como é a série, mas vou explicar de novo para vocês. Esse é o primeiro episódio técnico da série, né? Então realmente a gente vai abrir uma planilha do zero e começar aqui. Então, a gente, dentro de uma esfera dos assuntos da primeira temporada, eu vou abrir aqui para eu se guiar e ver quais são os assuntos que a gente vai abordar. Nós vamos criar vários episódios, e cada episódio ele vai ser na dinâmica de ter uma planilha. Eu vou abrir uma planilha exemplo, mostrar como ela é, e vamos criar essa planilha do zero. E depois você pode baixar ela, dar o download. Vou dar o link do Drive só para os assinantes aí, para vocês baixarem. Então vai ser sempre assim, uma planilha de exemplo, vamos criar a planilha do zero e você vai baixar depois, tá? Olha, os assuntos que vão nortear a gente aqui nessa série é o contas a pagar e receber, que isso já é agora no primeiro episódio. Daqui a pouquinho a gente já vai abrir a planilha. Como criar uma ordem de serviço e enviar essa ordem de serviço em PDF para o seu cliente. Como organizar o fluxo de produção dentro da planilha. Calcular custos de impressão. Gerenciar banco de horas. Criar gráficos e relatórios. Tá? A ideia é que toda semana tem um novo episódio. Pode acontecer de alguma semana não ter, por qualquer motivo de agenda, né? Eu preciso fazer uma viagem, alguma coisa que não seja possível, mas a ideia é ter pelo menos aí um episódio toda semana, além de links complementares que são muito importantes. Porque a lógica de treinamento hoje, que eu aplico, né? Eu tenho também formação em pedagogia, além de ser especialista em produção gráfica e tecnologias criativas. O que eu faço não é ser um professor, a fonte de conhecimento que vai te ensinar a fazer alguma coisa. Eu sou um tutor que traz o conteúdo, te explica como funciona, coloca o meu ponto de vista em cima daquele assunto e depois direciono vocês para vários links complementares, ou de outros blogs, ou do próprio fabricante, enfim. Então o importante é ter essa ciência de que o conteúdo está disponível na internet, mas o que você tem que aprender é o que a gente vai mostrar nas séries educacionais, ok? Então, vamos seguir já para a nossa primeira planilha, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Você vai ver, sempre quando for uma lógica técnica assim, que precisa mexer no software, então vai ter a planilha compartilhada e uma janelinha em miniatura aqui com o meu rosto. Se de repente estiver aqui por cima, eu posso desligar a câmera por algum momento. Então, se for preciso, a câmera vai ser desligada. Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Opa, aqui a tela toda, aqui a câmera. Tá? E aí a gente visualiza ela inteira
por aqui. Deixa eu explicar uma coisa para vocês antes, que qual é o software que a gente vai usar. Porque quando a gente fala em planilha, normalmente a gente pensa em Excel logo de cara, né? E há muitos anos eu já não uso o Excel, por alguns motivos muito importantes. O primeiro, o Excel ele é pago, então isso já me faz não querer usá-lo, justamente para não precisar de usar pirataria, porque é o que o pessoal faz no fim das contas, e isso não é legal, né, em nenhum ponto de vista, né? E segundo, porque muitos recursos que eu preciso interagir com e-mail, eu preciso interagir com Trello, com Keep, com Google Agenda. Então eu adotei o Google Planilhas como a minha ferramenta de planilha. Ela é uma dos softwares que vem no Gmail, né? Então se você não tem um Gmail hoje, vai lá no Google, cria uma continha no Gmail e lá já vai estar disponível para você utilizar o Drive que tem a planilha lá para você. Você pode também ir no Google Planilhas e criar uma conta. Se você usa iMac, iPhone, não tem problema nenhum, é extremamente compatível. E outra vantagem de usar o Google Planilhas é porque várias pessoas podem usar ao mesmo tempo, porque ele está na internet. Então você tem o poder de compartilhar sua planilha com quem você quiser. Então você e o pessoal da produção, por exemplo, vão poder alimentar a mesma planilha e seguir um fluxo bem legal, coisa que no Excel em rede não funciona tão bem assim. Então a ferramenta que a gente vai usar é o Google Planilhas, mas se você usa Excel, você gosta dele, não tem problema nenhum. As fórmulas são muito parecidas, inclusive se você baixa do Google Planilhas e abre no Excel, funciona do mesmo jeito. Pode ser que alguma nomenclatura mude, mas é bem compatível entre as duas ferramentas, tá? Outro detalhe também muito importante para se falar antes de avançar para a criação da planilha em si, é o nível que a gente vai trabalhar. Não adianta eu chegar aqui e começar a jogar conteúdos e conteúdos avançados, falar de finanças, de custo, se você não sabe fazer uma planilha do zero. Então, para quem já sabe mexer um pouquinho no Excel, vai ter que ter essa paciência, que eu vou ensinar coisas muito básicas: somar, subtrair, média, formatação. Então, se você já mexe, se você já é usuário, tenha paciência. Se você não é usuário, nunca viu planilha na sua vida, você pode ter certeza que você está no lugar certo. E aqui você vai poder aprender a trabalhar com planilhas do zero, tá bom? Então vamos lá agora sim, de vez aqui para a tela. Eu criei essa planilhazinha aqui de exemplo, bem do zero, para a gente trabalhar, tá? Onde eu vou ter um fluxo financeiro de entradas e saídas, tá? Então, se eu faço uma venda é uma entrada, se eu pago uma conta de luz é uma saída, e no fim eu vou ver como está o saldo disso aqui, o total que eu gastei, o total que eu ganhei e o custo de cada um dos tipos de movimentação. Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Deixa eu apagar esses três últimos aqui. Vamos supor que hoje é dia 17 ainda, né? Vamos supor que no dia 17/7 eu paguei aí R$ 1.500 de salário. Então eu coloco negativo, porque é uma saída, e venho aqui e digo que é salário de alguém, tá? E como está o saldo da minha conta? Então eu estou devendo aí R$ 860 na minha conta. Então vamos supor que eu tenha feito mais uma venda aqui no dia 17/7, perdão, e entrou aqui R$ 2.500 positivo de vendas. Quanto está meu saldo agora? Agora está positivo em 1.600, tá? Você vê que eu trouxe aqui de uma listinha, né, para ficar bem fácil aqui. Vamos supor que eu paguei uma conta que não está na lista, né? Dia 17/7 eu fiz um adiantamento de salário de R$ 500 para algum funcionário. E eu não tenho aqui adiantamento de salário, não tem problema. Eu vou e crio aqui uma nova categoria. Ela passa a constar aqui.
e passo também a verificar os custos de adiantamento e sempre vou vendo meu saldo aqui, tá? Tem um campo para observação, adiantado para funcionário X, posso escrever o que eu quiser, e aí eu vou observando aqui, ó, se eu fizer mais um adiantamento de novo, no dia 17/7, adiantei R$200. Deixa eu copiar minha listinha, que ela não está em todas. Então tá aqui o adiantamento. Adiantamento para o funcionário Y. Quanto ficou meu saldo agora? E você vê que automaticamente ele somou já aqui, ó, 500 de um com 200 do outro, deu 700. Então ele mostra cada tipo quanto gastou, mostra o total de todas as saídas, o total de todas as entradas e o saldo do mês. Como é que ficou aí? Acho que o saldo aqui ficou errado. Entrada menos saída. Opa, ao contrário, saída menos entrada. A formulazinha dando errado. Tem alguma coisa que eu vou dar uma olhada do que foi. Acho que a fórmula aqui que eu usei que está errada. Agora sim. Saldo. A fórmula que eu tinha usado estava errada. Acontece, é ao vivo. Pode ter algum errinho, alguma coisa acontecendo. Não verifiquei ali. Mas está aí o saldo do mês. O que entrou versus o que saiu. Teoricamente tem R$940 na minha conta. Então, a lógica aqui é que eu vou pegar uma planilha do zero. Tá? Essa planilha ela vai estar disponível para vocês aqui. Eu vou passar o link agora aqui no Facebook, tá? Fazer um compartilhamento aqui. Depois eu faço. Eu vou deixar o disponível depois. Se a gente precisar criar alguma coisa, vai tudo. Então eu vou criar uma planilha do zero, em branco, para a gente começar, tá? Eu vou inclusive... se você nunca mexeu em planilha e quer criar algo do zero, é só você clicar aqui nesse mais, tá? Adicionar página. Cada página é uma planilha aí. É muito importante que você dê uma lida no artigo que a gente publicou na revista Uma Passada, número 4. Tá no blog também, a gente acabou de publicar, explicando o que é planilha. Planilha é planejar. Então lá tem uma introdução do que é você trabalhar com planilha, mostrando... de onde veio isso, qual é a importância. Se você não viu ainda, pede o link pra gente que a gente manda, ou procura lá no site, ou impressor.com.br, para você dar uma lida nessa introdução do que é planilha, tá? Então eu vou começar do zero. E aqui eu tenho, ó, cada item desse é o título da minha planilha, tá? Então, data, movimentação, tipo, observação e saldo. Então, justamente aqui do zero não tem muito mistério. Você se move pelas setinhas aqui e coloca lá data, movimentação, tipo, observação, e qual é o último item lá? E o saldo. Ok? Então, bem fácil, é só você escrever, não tem mistério algum aí, é bem simples de você conseguir preencher qualquer dado aí. É importante que quando você tem um título de tabela, né, você selecionar e colocar isso em negrito para dar um destaque, é importante também. Você pode centralizar aqui para ficar bonitinho, tá? Então eu vou fazer um primeiro lançamento. Lembre-se que aqui a lógica do que a gente está fazendo é um fluxo financeiro. Então você vai registrar toda vez que entrar um dinheiro na sua empresa, toda vez que sair um dinheiro na sua empresa. Você pode fazer isso separando por contas correntes, né? De repente toda a entrada e saída de uma conta, toda a entrada e saída de um caixa, ou da empresa inteira, enfim. Aí a sua lógica de funcionamento é onde você vai adaptar.
Eu vou fazer um contexto geral e depois você pode criar várias planilhas para cada situação que você precisar registrar entradas e saídas. Mas a ideia é, tal dia entrou X reais, tal dia saiu X reais, ok? Bom, então vou voltar para cá, vou fazer o primeiro preenchimento de informação, tá? Hoje, dia 17/7, não preciso fazer mais nada além de digitar isso. Quando eu digito dia e mês, tá? Ele já me dá uma caixinha como se fosse um calendário. Ele já identifica aqui que é uma data, tá? Então, se eu colocar 17/7, ele já sabe que é no ano de 2019, me dá um calendáriozinho aqui, só dando 2 cliques, tá? Tem uma dúvida aqui no WhatsApp. Deixa eu dar uma olhada, o pessoal tá chamando aqui. Ah, tem uma pessoa querendo entrar ao vivo aqui, o Robson. Deixa eu colocar o Robson para assistir nossa aula. Vou colocar em tela cheia só um instantinho aqui. Eu vou abrir o Facebook e liberar para o Robson também assistir essa live aqui junto com vocês. Ele está pedindo aqui para participar. Acabou de fazer a assinatura, mais um assinante aqui para uma passada premium. Então deixa eu liberar para ele assistir aqui. Só abrindo aqui, só um instantinho, você está assistindo ao vivo ou depois aqui, bem rapidinho. Liberar para o Robson assistir com a gente aqui. Você pode mandar, você tendo sua dúvida, faz que nem o Robson aí, manda aí 819-8190-4706, manda no WhatsApp que a gente libera, produz sua dúvida na hora aqui, bota a informação que você quiser. Esse é o legal de fazer série. Não fica travado, né? Você pode tirar sua dúvida facilmente aí. Ok, o Robson já está assistindo a gente ao vivo. Deixa eu avisar ele aqui. Estamos ao vivo. Isso aí, Robson. Tá lá, já ele entra ao vivo aqui com a gente. Então vamos voltar para cá, para a planilha. Então você viu que esse negócio de colocar data é bem legal, né? É só você colocar dia e mês e ele já libera um calendáriozinho aqui para você, né? Isso é muito legal isso. Bom, movimentação. Movimentação tem uma regrinha básica aqui que é o seguinte. Se você recebeu 100 reais, você vai colocar 100 positivo. Se você pagou 100 reais, você vai colocar 100 negativo. Ok? Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui para ficar mais fácil a visualização, para ficar mais próximo. E aí, como é dinheiro, basta eu clicar aqui, ó, formatar isso como uma moeda. Ele não identifica automaticamente que eu quero colocar um dinheiro aqui, mas se eu clicar aqui em R-cifrão, ele já sabe que eu estou querendo colocar dinheiro, já coloca as vírgulas. Isso é outra coisa bem legal também, tá? Então, ó, 100 positivo vai ser entrada. Se eu colocar o sinal de menos, é uma saída. Isso vai ajudar a identificar, saber o que eu paguei do que eu recebi depois, tá? Bom, tipo, ok? Lembra que o tipo aqui, e você pode chamar essa coluna de outro nome mais conveniente, tá? Mas tipo você está pagando uma conta de luz, conta de água, um adiantamento de salário, o salário de alguém, o seu prolabore você está tirando, ou você fez uma venda, enfim, qual é o tipo de transação que você está cadastrando aí. Então, para não correr o risco de você escrever uma hora assim, ó, por exemplo, vou colocar aqui adiantamento, certo? E num outro momento você está fazendo, vamos supor que você chegou lá no dia 25/7, fez mais um adiantamento de 100 reais para alguém e você colocou aqui
adiantamento de salário. Ele não vai conseguir somar esse 100 com esse, porque aqui é um tipo, aqui é outro. Então, para não correr o risco de você escrever tipos diferentes, ou cometer um erro, por exemplo, adiantamento. Você comeu um i, né? Então, para não correr o risco de você escrever tipos diferentes, eu vou apagar aqui, ó, um atalho bem simples, né? Lembre-se que eu estou ensinando isso do zero, pessoal. Então, quem conhece um pouquinho de Excel tem um pinguinho de paciência, tá? Se eu segurar o Shift e usar as setinhas, eu faço seleções, tá? Então, vem aqui rapidamente, ó, seguro o Shift, uso as setinhas do teclado, aperto Delete e apaguei. Então, aqui no tipo, para não correr o risco de eu escrever algo que eu não queira, eu vou criar uma lista aqui ao lado, tá? Então, eu vou criar aqui tipo. Eu quero formatar igualzinho, tá aqui, em negrito e centralizado. Então, eu poderia, já que é a mesma coisa, eu posso copiar e colar, tá? A mesma palavra, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu crio uma lista de tipos de movimentações. Então, aqui pode ser luz, água, salário, adiantamento de salário, prolabore, uma venda, né, que é muito importante, as entradas vão ser vendas, né? Pode ser também cheque especial, vai que você está pegando ou capital de giro, que está tirando o capital de giro e entrando na sua empresa, né? Então você também pode colocar isso como entrada também, tá? Quando eu cliquei aqui no meio entre as duas colunas, ó, ele estava aqui apertadinho, tá? Dou 2 cliques aqui entre as duas colunas, entre o G e o H, ele expande para o maior item possível, tá? Isso é um atalho bem legal. Então, para eu não correr o risco de escrever errado, como eu estava mostrando antes, eu crio uma lista ao lado e vou pedir que essa célula e todas as células de baixo sempre busquem referência do que foi escrito ali, tá? Isso é muito legal, muito interessante para você não correr o risco de escrever um tipo errado. Como eu faço isso, tá? Primeira coisa muito importante, antes de tudo, é você entender que o Excel ele é organizado por colunas e por linhas, tá? Então, essa célula que está aqui, menos R$100, é a célula B2, igual aquele joguinho de batalha naval, tá? Aqui é A2, aqui onde escrevi tipo é G1, aqui onde escrevi venda, ele sempre deixa mais escuro, a coluna e a linha. Então aqui a coluna é a célula G7. Cada quadradinho desse é uma célula, cada célula tem uma referência baseado na coluna e na linha, tá? Então eu vou pegar aqui esse cara, e isso vai infinito, ó, ele vai até a coluna Z. Se eu quiser criar mais depois de Z, aí vai ficar AA, AB, AC, BA, BB, BC, vai embora, tá? E linha que ele vai até 1000, mas eu posso adicionar mais 1000, mais 5000, enfim. Eu consigo adicionar quantas linhas mais eu quiser. Para ir para o fim e para o início de alguma coisa, é só você segurar o Ctrl e seta para baixo. Ele vai para o fim, tá? Ctrl seta para o lado, ele vai para o fim também. Então vamos lá. Para que eu faça que essa célula busque os valores aqui, eu vou deixar ela selecionada, venho em dados e vou chamar aqui de validação de dados, tá? Bom, o que ele está me dizendo aqui, ó? Que da célula C2, e eu quero que todas essas linhas, essas células aqui, na verdade, peguem o valor de lá, tá? Então eu vou colocar aqui de C2, página 2 é o nome dessa planilha, tá? Vou até mudar o nome da planilha antes, ó. Se eu der 2 cliques aqui, eu vou mudar o nome, ó. Planilha da live, tá? E aqui eu vou chamar de planilha original. É muito importante você dar nome às planilhas também, tá? Então vamos lá. Voltei aqui, eu estou no C2.
dados, validação de dados. Na planilha da live, célula C2, só que eu quero que ele faça em todas as células aqui embaixo, tá? Então eu posso clicar aqui nesse quadradinho, que está aqui, e selecionar as células que eu quero que ele apareça, tá? Ou seja, eu selecionei aqui da C2 até a C29, ele vai aplicar essa validação de dados, tá? Se eu quiser deixar sem limite, eu digo que é para ir da C2 até a C, sem o número. Dessa maneira ele vai selecionar até o infinito da célula, tá? Então aqui, ó, C2, não, até C, vai-se embora lá pro fim, tá? Daqui a pouquinho ele chega lá no fim. Quais são os critérios? Perdão. Quais são os critérios que ele vai buscar? Eu posso botar vários itens aqui. Nesse caso aqui é o lista de intervalos de um intervalo que eu vou selecionar também, tá? Então eu vou pegar que ele busque aqui os intervalos que eu selecionei, que eu escrevi aqui pré-pronto, tá? Se eu não quiser deixar limitado, eu apago o número da última. Então ele começa em G2 e vai até o final de G, buscando qualquer dado que eu escrevi lá, tá? Então, de C3 não, de C2, que começa aqui, até o final da C, ele só vai buscar o que estiver escrito em critérios entre G2 até o final de G, tá? Ele vai mostrar uma listinha suspensa, que é aquela setinha do lado para eu clicar. E se eu escrever alguma coisa errada, ele vai mostrar um aviso aqui, tá? Em dados inválidos, eu vou pedir inclusive para ele rejeitar. Se eu quiser colocar uma informaçãozinha, favor escolher um dos itens da lista, tal, mas eu não acho necessário, tá? Então eu vou clicar em salvar aqui. O que vai acontecer? Ele entupiu de lista aqui e todos os itens dessa lista estão buscando dados aqui. Então olha lá. Tenho aqui luz, água, salário, venda, cheque, capital de giro. Se eu colocar mais um item aqui, por exemplo, compra de insumo. Agora a compra de insumo vai aparecer aqui em todo mundo, olha lá. Então por isso que eu deixei infinito, por isso que eu pedi que de C2 até o fim de C, então eu vou lá para a última linha, ó. Tudo aqui está buscando dado de lá. Ele vai buscar tudo que foi escrito entre G2 e G até o infinito. Tá certo? Então, compra de insumo, sei lá, vou colocar aqui impostos. Então, se eu esquecer alguma coisa, ele vai e busca daqui da lista, tá? Olha lá, imposto está lá ainda. Então, isso é muito legal, muito interessante. Bom, vamos lá. Aqui, R$100 eu comprei justamente insumo. Vou colocar aqui. Comprei tinta. Observação, tá? Se eu quisesse colocar, descrever os insumos aqui detalhadamente, tá? Tinta, lona, tecido, papel, não tem problema nenhum. Eu fiz um grupo maior aqui e vou deixar a observação livre. Por exemplo, comprei tinta fornecedor X. Eu vou escrever o que eu quiser em observação, tá? Aumentar aqui um pouquinho. Agora, se eu quiser fazer tipo e subtipo, você pode. Eu vou deixar, inclusive, você tentar fazer aí isso, tá? Faz uma coluna para tipo, uma coluna para subtipo. Então, toda vez que você colocar insumo, você vem aqui e busca os subtipos de insumo, tá? Então, você poderia fazer. Vou deixar isso em aberto para você testar e tentar fazer aí, tá? Bom, saldo. Perdão. Saldo é exatamente o que tem na conta agora. Se eu paguei 100, eu não vou ter nada. Então, eu vou colocar aqui que o saldo vai ser igual a essa movimentação, tá? Vocês vão entender já por que eu fiz isso. Ó, quando eu estou fazendo isso igual e clico aqui, eu estou dizendo que ele vai escrever nessa célula igual ao que está escrito aqui. Isso é o princípio de cálculo já que a gente vai começar a fazer, tá bom? Então, igual ao que está aqui em B2.
Então, se eu escrever aqui em B2 menos 150, aqui também vem, porque ele está puxando o dado de lá, ok? Só que no dia 17/7, posso apertar também aqui, ó, para ficar bonitinho, tá? No dia 17/7, eu fiz R$200. E aí, se eu quiser que tudo aqui se formate como dinheiro, ó, é só selecionar a coluna B e dizer que tudo que eu escrever aqui dentro vai ser dinheiro, tá? A mesma coisa eu posso fazer para a coluna E. Tudo que eu escrever aqui eu digo que vai ser dinheiro. Então, selecionei a coluna inteira e cliquei ali no real, tá? No dia 17/7 entrou R$200. R$200 de quê? De uma venda, tá? Vou colocar aqui impressão de 3 banners cliente X. E agora quanto é o meu saldo? O meu saldo é o que eu recebi menos o que eu paguei, tá? Ou seja, esse movimento mais esse aqui. Tá? Isso é matemática básica. Se eu faço a soma com um número negativo, mais com menos dá menos, tá? Então, sempre o saldo vai ser esse cálculo aqui, ó, igual ao valor que eu tinha antes, que é o E2, tá? Mais ao valor que entrou agora, que é o B3. Certo? Se eu der Enter aqui, ele vai fazer o cálculo, ó. Eu tenho R$50. Por quê? 200 menos 150 mais 200 vai dar 50. Tá? Eu não vou entrar nos conceitos de matemática, de expressão numérica, mas você precisa deles. Se você tem dificuldade disso, corra atrás, dê uma pesquisada. E não estou falando isso por falta de méritos, não. Eu já vi muita gente precisar dar uma revisada em expressão numérica para poder usar o Excel. É o fundamento básico dele, tá? Então não se preocupe que isso é muito comum acontecer. Então vamos lá. Dia 17/7. Fiz mais uma venda. Deixa eu dar supor que eu vendi aqui R$2.000. Você vê que como sozinho já botou dinheiro. Fiz mais uma vendinha aqui. Impressão de outdoor. Cliente Y. Enfim. E qual é o saldo agora? Sempre vai ser igual a esse carinha mais esse carinha. Certo? Fiz um pagamento de salário aqui, 17/7. Paguei R$1.000. É um salário para alguém. Colaborador de... Vamos lá, mais uma vez. Quanto é aqui? Igual esse carinha mais esse carinha aqui. Como é negativo, mais com menos dá menos. Então vai ficar o de cima menos o de baixo. Ou seja, eu tenho agora, se eu tinha 2.050 e paguei 1.000, tenho 1.050. Você não precisa toda vez fazer a fórmula não, tá? Você pode usar essa alça para copiar o valor. Então vê só. 17/7. Vendi mais R$200. Posso escrever aqui, ó, V, ele já me dá a sugestão ali, venda, ó. Então não preciso usar o mouse toda vez. Se eu escrever qualquer coisa que não existe, ele já me deu lá, ó. Não é o que está combinado na lista, tá? Então vendi 5 banners. Bota a informação que você quiser. E aí, para eu não precisar ficar fazendo cálculo, é só eu pegar aqui nessa alça. Posso copiar e colar também, tá? Ctrl C, Ctrl V. Ou eu pego nessa alça aqui, puxo. Eu poderia já puxar aqui todo, só que vai ficar... Eu me incomodo um pouco com esse bocado de número aqui, porque eu não tenho lançamento nenhum ocorrendo. Dá para fazer uma função para só aparecer valor se tiver valor lá também. Mas não vou chamar isso agora para não dar muita informação além do necessário, tá? E assim vai a vida.
Inclusive você pode fazer planejamentos lá para frente. Por exemplo, no dia 25/7, você vai ter aí 5 mil reais de aluguel. Eita, eu não tenho aluguel aqui, deixa eu colocar na minha lista de tipos. Agora eu tenho aluguel do galpão que você tem aí. E qual vai ser o saldo no dia 25/7? Pega para cá e copia. É negativo, né? Menos 5 mil. Então até o dia 25/7 eu vou ter que correr atrás aí de R$ 3.750 para não ficar no negativo, tá? Isso já ajuda no planejamento. Você pode abrir o mês e já fazer todos os lançamentos que você precisa. O que você vai ter que fazer é um filtro para organizar isso, porque se você chegar aqui, você acabou de fazer uma venda de novo, tá? Ou então você pagou a conta de água no dia 17/7, você pagou aí R$300 de água. Eu não tenho nem água aqui. Porque eu coloquei sem acento. Água. Não vou precisar nem botar observação aqui. Se eu fizer o cálculo vai dar errado. Eu não tô menos 4.050 negativo no dia 17, porque o dia 25 veio na frente. Mas não tem problema nenhum. Você vem aqui e faz uma seleção do seu intervalo, tá? Você pode inclusive selecionar a coluna inteira. Selecionei só a área do fluxo, eu não estou selecionando o tipo, tá? E venho aqui em dados, ordenar intervalo. Eu digo aqui que os dados têm linha de cabeçalho, ou seja, eu quero classificar por data. Eu poderia classificar por ordem alfabética, alguma outra coisa, não. Eu quero que seja data crescente, de A a Z, ou seja, da data menor para a data maior. Esse A a Z é só para dizer que é crescente o processo. Se eu colocasse de Z a A, ele ia fazer a data mais para frente e ia baixando, né? Então para a data tem que ser de A a Z. Só você clicar em classificar, ele vai reorganizar isso para mim, tá? Por exemplo, eu esqueci aqui, botei algum outro valor para cima, para baixo, eu posso colocar. O único problema é que saldo, sempre você vai ter que ter essa primeira célula igual a B2, tá? Isso aqui tem que ser sempre assim. Então se essa célula for para baixo, vai quebrar todo o seu vínculo, você vem e corrige, tá? Então presta atenção nisso aqui. Essa célula obrigatoriamente sempre tem que ser igual à primeira movimentação, tá? Então não tem problema nenhum, você colocou algum dado, né? No dia 23/5, eu tenho mais R$1.000 de salário para alguém. Quanto vai ficar lá no dia 23/5? Não é, porque 25 está na frente. 23/7, perdão. 23 está na frente de 25. Então vamos organizar. Seleciona tudo aqui. Dados. Ordenar intervalo. Digo que tem cabeçalho. Organizar por data de forma crescente. Classificou. Tá lá ok. Beleza? Bom. Então os lançamentos vão ser feitos dessa forma. Você pode criar uma planilha para cada mês. Então você faz lá junho, julho, agosto, cada planilha, e no fim você tem um arquivo final com todo a movimentação financeira que você quis organizar aí, seja pela empresa toda, seja por caixa, enfim. Aí é a sua lógica que vai funcionar para isso. Se você quiser colocar um aviso para que te notifique aí no dia 25, por exemplo, para pagar o aluguel, você tem aqui no Google Planilhas um atalho para agenda, tá? Então você abre aqui, ele vai abrir o aplicativo de agenda do Google, tem que estar instalado no teu celular também, tá? E aí você vai e simplesmente faz um lançamento aqui, ó, no dia 25. Eu quero às 10 da manhã ser lembrado aqui, ó, aqui ele está chamando o título da planilha, tá? Esse título eu escrevo aqui, mas não é isso que eu quero. Eu tenho os 5 mil de aluguel para pagar do galpão. Então eu posso pegar isso aqui, copiar, escrever aqui, ó,
Tá? 10 horas ele vai te avisar isso. Se você quiser mudar também, você pode configurar diferente, colocar alguma informação, o telefone de alguém, o código de barra, enfim, a informação que você quiser, você pode escrever aqui, formatar ainda com negrito, itálico e tudo mais. Ele dá o link, ele deixa essa planilha anexada aqui, tá? Quando o calendário te avisar isso no teu celular, ele vai, a câmera está aparecendo na frente, né? Deixa eu desligar a câmera aqui temporariamente. Então ele está anexando aqui, ó, a planilha. Então o celular vai apitar, vai te dar o link da planilha, você vai poder clicar. É só clicar aqui em salvar que você já colocou um aviso. Então no dia 25 de junho, às 10 horas da manhã, 5 mil de aluguel de galpão. Tá? Então você consegue também se organizar e colocar aviso. Se você não quer que ele te avise no dia 25, deixa eu editar aqui. Ele vai trazer o Google Calendário todo. Eu quero que ele está notificando 30 minutos antes, tá? Eu quero que ele notifique, na verdade, um dia antes. Então, um dia. Aluguel do galpão, um dia antes ele já vai me avisar. Dia 24 ele vai apitar lá para mim, tá? Se você quiser que mais gente seja avisada também, você pode colocar e-mails de colaboradores aqui em convidados, tá? Então, mais pessoas vão ficar sabendo, é só salvar e tá tudo certo lá. Bom, vamos voltar para a planilha. Vamos agora para a parte de informação do que está acontecendo, tá? Vou fechar aqui também. Na planilha original, ele está mostrando aqui para mim que eu sei quanto cada tipo de movimentação deu de valor no fim das contas. E eu sei o total que entrou e o total que saiu, tá? Para fazer isso, eu vou usar uma fórmula chamada soma-se, tá? Isso é uma condicional. Ele vai pegar, por exemplo, o soma-se funciona da seguinte maneira. Ele vai somar toda vez que aparece um valor aqui, desde que o tipo seja venda. Ok? Desde que o tipo seja venda. Tá? Então ele vai fazer isso para mim e vai ser bem fácil. Vou fazer primeiro aqui de entrada e de saída, tá? Antes de fazer o tipo individual de cada um. Eu quero que ele some tudo que for entrada, quero que ele some tudo que for saída. Tá? Então, como é que funciona isso? Eu vou colocar aqui, ó, total de entradas, total de saídas. Aqui eu tinha colocado invertido, né? Total de saída, total de entrada. Mas deixa assim mesmo, não tem problema não. Deixa eu habilitar a câmera novamente. Eu vou formatar aqui negrito, né, para ficar bonitinho lá. Sim, um detalhe antes de fazer isso, né, vocês estão vendo aqui que a planilha está bem formatadinha, bonitinha, com linhas, né? Então isso é bem fácil de fazer, ó. Seleciona aqui as colunas, vem aqui em formatar, tenho cores alternadas, tá? Ele já vai e aplica para mim aqui, ó. Então você escolhe o tipo de cor que você quer usar. Eu gosto de usar bem simples, tá? Então já está lá para mim. Eu gosto de usar muito isso, acho bem útil. Cada linha de uma cor é bem interessante. Você pode personalizar se você quiser, enfim. É fácil isso, não tem muito o que explicar aqui. É só você seguir a lógica de formatar as cores aí. Bom, total de entrada. Eu quero que ele some os valores positivos que estão aqui. E total de saída, eu quero que ele some os valores negativos, tá bom? Então, ó, igual soma-se. O que danado é isso, tá? O que é soma-se? Soma-se são funções que existem nas planilhas. Então é como se fosse um princípio de lógica de programação. Eu começo a chamar fórmulas que
que vão fazer alguma ação baseado no que eu vou informar. Então, o soma-se, o próprio Google Planilha já dá uma dica aqui, ó, soma condicional e um intervalo, ou seja, eu vou somar os números que são positivos, soma se for positivo, ok? Qual que é a estrutura de uma função? Sempre começar com igual, sempre que tem um cálculo ou uma função começa com igual, tá? Então dá uma olhada aqui, ó. Aqui igual B2, aqui igual é 2 mais B3, é 3 mais B4, tá? Então sempre aquilo, esse mais esse, então eu sempre começo com igual. Total de entradas é igual, soma-se, abre parênteses, tá? Então essa estrutura ela é obrigatória para a formação de uma planilha, de uma função. Igual, nome da função, abre parênteses, tá? E aí ele vai me dar dicas aqui. Intervalo. Qual é o intervalo que eu quero fazer soma? Esse intervalo aqui, ó. Tá? Então eu posso clicar e arrastar o mouse e ele preenche sozinho para mim. Como eu quero que ele some ao infinito, né? Então eu tiro a numeração final. Certo? Então de E2 até o fim de E. Não importa que número, onde é que vai acabar isso aí. Então tá aqui o intervalo. Qual que é o critério que eu quero que ele some? Então, ponto e vírgula encerra o intervalo, começa o critério. O critério aqui vai precisar abrir aspas, tá? Obrigatório que tem essa aspa aí, pela estrutura que a planilha pede, então, já que é obrigatório, eu vou colocar. E aí eu vou colocar, como eu quero somar os números positivos, então eu quero somar os números que são maiores que zero, tá? Então eu vou usar aqueles sinais que a gente aprendeu na escola, maior que, menor que. Então eu quero que ele some, fecho aspa para acabar a condicional, tá? Eu quero que de E2, que é essa célula aqui, até o final, que é o E, não vou nem determinar qual é a última linha, eu encerro o intervalo com ponto e vírgula e abro os critérios. Então abro com aspa tudo que for maior que zero. Ok? Ponto e vírgula para encerrar o critério e vir para o intervalo da soma. O intervalo da soma é o mesmo intervalo do critério, do intervalo do critério, tá? Então, mais uma vez, eu vou selecionar aqui e vou apagar o número final de E2 até E, tá? E fecho parênteses para encerrar a fórmula. Então, vamos lá. Soma-se tudo que estiver entre E2 e E que seja maior que zero. O que é que eu vou somar? O próprio intervalo, tá? Então ele procura no intervalo que eu quero somar tudo que é maior que zero e soma nele mesmo. Se eu apertar Enter aqui, ele vai me dizer exatamente tudo que foi de entrada. Deixa eu formatar aqui como dinheiro. Então eu vendi R$ 5.350. Será que é mesmo? Tive uma venda aqui de R$50, uma venda de R$ 2,50, R$ 2,100, mais uma venda de R$ 2,50. E aí você pode começar a se perder, mas aí é bem fácil você fazer uma verificação com poucos dados. Seleciona um dado que você quer verificar, segura o Ctrl, seleciona outro e seleciona outro. Venda, venda, venda. Tenho mais alguma venda? Não. E aqui embaixo no rodapé, eu vou desligar a câmera mais uma vez. Aqui embaixo no rodapé ele está me dizendo a soma disso é 3.350. Ah, eu tive um item aqui que eu marquei água, mas não é uma venda, né? Então por isso que está dando mais lá. Deixa eu ver aqui, tem uma... Não, gente, desculpa, eu ensinei errado. Não é o saldo, não. É na movimentação. Eu estou no intervalo errado. Por isso que não está batendo. O intervalo não é o E2, é o B2, tá? Perdão, deixa eu trocar aqui. É no B que ele vai verificar. Não no E. Agora sim. Então, quais são as vendas que eu tive? R$200 aqui, 2.000 mais 200. Mais 300 aqui. Então, eu tenho 2.100
alguma coisa positiva aqui no meio ainda que não está batendo. Não, aqui era uma água, né? Não, confundi, perdão. Vendi 200, vendi 2.000 e vendi 200, 2.400. É isso mesmo. Perfeito. Desculpem a perdida de informação. Acontece, né? É um ao vivo. Vocês vão compreender isso aí. Então, teve aqui 2.400 de venda. Realmente tive essas 3 vendas aqui. Estou verificando aqui embaixo a soma disso, tá? Então só errei o intervalo. Eu estava fazendo o intervalo do saldo, não era o intervalo da movimentação, tá? Perdão. Então vou fazer o saída agora que vai dar bem certinho, tá? Total de saídas igual, soma-se, abre parênteses. É obrigatório, igual, nome da função, abre parênteses, tá? Qual que é o intervalo? Ele vai verificar aqui dentro de B. Então, de B2 até B. Sempre apago o número final quando eu quero que ele pegue até o último item. Ponto e vírgula para acabar com o intervalo. Vamos para o critério. O critério tem que ter aspas, é uma regra impositiva aí da planilha, não tem explicação por quê. Eu quero agora que ele verifique tudo que for menor que 0. Ok? Fecha aspas, encerra a área de critérios com ponto e vírgula. Então, de B2 a B, procure todos os valores que são menores que 0. E o que eu vou somar? Do próprio intervalo. Tá? De B2 até B, apago o último número lá, fecho o parêntese, ou dá Enter. Então eu tive aí, deixa eu aplicar lá dinheiro, R$ 7.450 de débito. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver. Paguei isso aqui, paguei isso, o aluguel, 7.450. Está funcionando redondinho agora, tá? Então, dessa maneira, revisando aqui, entradas. Procure entre as entradas de B2 até o final de B, tudo que for maior que 0 e some tudo que estiver lá em B2 até B, que seja maior que 0. Saídas. De B2 a B, procure tudo que for menor que 0 e some o próprio intervalo de B2 a B. Tá? Então, dessa maneira, eu tenho aqui o total de entrada, o total de saída, vou ter o saldo final. Posso fazer igual ao que entra mais o que sai. Ele vai me dizer, ó, para esse mês aqui, eu estou devendo R$ 5.050. Então, vou ter que correr atrás, vender bastante aí para fechar o mês. Ok? Então, sempre é uma soma. Como ele está somando com um número negativo, né, mais com menos dá menos e ele vai dar negativo aqui. Aproveita aqui essa planilhazinha, seleciono ela, ó, formatar, cores alternadas, já clico no concluído e está lá bem bonitinho para mim. Bom, agora eu quero fazer aqui o total por tipo. Deixa eu pegar a mesma formatação que está aqui, ó, posso usar esse pincel, ele copia a formatação e cola lá. Bom, agora eu quero que ele some tudo que for luz, tudo que for água, tudo que for salário, tudo que for adiantamento de salário e por aí vai, tá? Vou começar pelo salário, eu quero que ele faça um soma-se para somar tudo que for salário. Deixa eu fazer já bonitinho aqui, ó, seleciono, formatar, cores alternadas, concluído. Moleza, né? Então eu quero que ele some tudo que eu paguei de salário nesse mês. Então vamos lá. Igual, soma-se, abre parênteses. Ok? Não tem desculpa, isso é obrigatório. Qual é o intervalo que ele vai procurar alguma coisa? Dessa vez ele vai procurar tudo dentro de C. Tá? E vou apagar o final que ele vai procurar até o fim da linha. Então, esse primeiro intervalo é o intervalo de busca, tá? No caso das entradas e saídas, o mesmo intervalo de busca era o mesmo intervalo de soma. Agora não. O de busca é diferente do de soma. Então, soma-se,
busque de C2 até C, ponto e vírgula, tudo que for salário. E dessa vez eu não preciso abrir aspas, não preciso escrever regra, não preciso fazer nada. Porque ele vai procurar o que está escrito em G4, tudo que for entre C2 e C, tá? Tudo entre C2 e C que for salário, ele vai somar. Então eu não preciso fazer nada, só aplicar a célula do texto que eu queria. Se eu quisesse escrever a palavra salário, aí eu abriria aspas e colocaria igual a salário. Fecha aspas. Mas como eu estou fazendo referência a uma célula, eu não preciso abrir e fechar aspas, é só apontar a célula lá. Tá? Ponto e vírgula. O que é que ele soma? Aí ele vai somar B. Tá? De B2 até B infinito. Vê, a lógica é a seguinte. Ele vai procurar o que há entre C2 e C que está escrito salário, que é o G4. Tá? E ele só vai somar no B se tiver escrito salário ao lado. Então, ele vai vir aqui e vai falar, aqui está compra, não somo. Aqui está venda, não somo. Aqui está venda, não somo. Aqui está salário, vou somar quanto? 1.000. Aí ele guarda na memória. Aqui venda não, água não, salário. Opa, vou guardar na memória, mais 1.000. Então ele vai somar, toda vez que aparecer salário, ele vai fazer soma. Tá? Apertei Enter, ó. Deixa eu colocar aqui como é dinheiro, né? Seleciona, bota lá o dinheiro. Então, salário foi R$2.000 já. Se eu vier aqui, ó, dia 28/7, eu paguei R$10. Então, pagar é negativo, né? De salário. Ele já somou sozinho aqui, ó, R$2.010. Tá? Vou fazer mais uma vez para vocês entenderem. Eu quero somar tudo que foi venda. Cadê venda? Tá aqui. Igual, soma-se, aí parênteses. Onde que eu vou buscar? Vou buscar aqui no tipo, de C2 até C infinito. Tá? Ponto e vírgula para encerrar o intervalo. Qual é o critério? Que seja igual ao que está escrito aqui. Dentro de C2 a C, eu busco o que está em G7 e vou somar o que tiver entre B2 e B infinito. Ok? Vamos ver tudo que teve de venda aí. R$2.400 de venda. Tá? Mais uma vez testando, ó. Se eu colocar aqui R$10 de venda, R$2.410. Tá? Bom, quando eu tenho fórmulas que se repetem, vocês viram que é só eu pegar aqui no cantinho e puxar, né? Ele vai repetir a fórmula. E vai repetir de uma forma inteligente, né? Se eu colocar 10 aqui, aqui estava somando B9 com E8. Se eu puxar aqui, ele vai pular para a próxima linha. De E9 mais B10. Se eu puxar aqui, ele vai mais uma linha. De E10 a B11. Tá? Então, pela lógica, estou desfazendo aqui no Ctrl Z, tá? Se eu puxar aqui, ele vai sair replicando. Mas não, tá? Deu errado aqui. Por quê? Por causa do seguinte. Se eu puxo essa fórmula para baixo, tudo que tem número vai andar também. Então, ao invés de ser de C2 a C, vai ser de C3 a C. O G7 está certo, que vai pular para o G8. Só que o B2 vai pular para o B3, tá? Então, vê. O que andou aqui, ó? Quando eu dou 2 cliques, ele mostra para mim. Ele pulou para a célula certa, que é a G4, a G8, perdão. Porém, ele pulou também aqui em cima. Eu não quero que ele saia de C2. Eu quero que isso aqui seja fixo, tá? O C até não é problema, porque ele vai até o final da planilha. Mas aqui eu quero que seja fixo. Então, eu vou usar uma regrinha bem simples aqui, que é tudo que eu quero fixo, eu travo usando esse símbolo de cifrão. Trava na coluna C e na linha 2. Ou seja, essa célula C2, ela vai estar travada. A B2 também, eu quero que trave. Tá? Então, bota esse sinal aqui
para que ele trave. Não preciso travar C, que aqui é para ir até o fim, e B também não, e o G7 eu não preciso travar porque eu quero que ele desça para o G8. Tá? Então dá uma olhada aí, se eu puxar agora vai dar certinho, ó. É 0 porque não teve movimento de cheque especial, mas ele está levando em consideração o cheque especial, vê essa marcação de roxo aqui, e está levando em consideração o intervalo todo de B e C. Tá? Então, se eu puxar tudo aqui, agora vai dar certo até o fim, ó. Compra de insumo, tem uma compra de insumo de R$150, aluguel, tem um aluguel aqui. E da mesma maneira, eu posso jogar para cima, ó. Ó, luz, ok, teve 0 de luz. Água teve, salário 2.000. E aí, conforme os valores vão sendo preenchidos aqui, deixa eu colocar aqui um Prolabore, ele já soma aqui. Deixa eu colocar mais outros R$200 de Prolabore. Ele já soma lá. Que já mexe nas entradas, mexe na saída, né? No caso, o Prolabore é uma saída, né? Então deixa eu botar 200, negativo. Então ele já recalcula tudo e dessa maneira fica uma planilha bem legal aí para vocês utilizarem, tá? Deixa eu verificar aqui, chegamos ao final, né? Tá lá, conseguimos replicar. Teve aquele pequeno erro que eu estava somando no saldo, mas na verdade é para somar em movimentação. Mas aí o que eu quero de vocês agora? O que a gente vai fazer? Essa planilha eu vou deixar ela disponível para vocês acessarem. Vou passar o link aqui no grupo desse drive só para assinantes, tá? Então você vai poder baixar ela, vai poder entrar para visualizar, vou deixar disponível já já. E eu quero que vocês me deem aí, como esse é o primeiro episódio da série, eu preciso que vocês me deem o feedback do que vocês acharam, se foi fácil de entender, se o nível está muito alto, né? Eu quis trazer para o nível do 0, mas não mostrar também uma planilha tão bobinha, né? Que só some, só subtraia, mostre máximos, mostre mínimos. Então eu quis trazer uma planilha que seja realmente útil, que desde o primeiro dia você consiga colocá-la em prática, mas também me preocupei de falar para quem é do 0. Então se você chegou do 0 aqui, dá seu feedback, diz se serviu para você, se você conseguiu acompanhar, se você... É importante você tentar replicar essa planilha, então vê o vídeo, dá pausa, dá play, faz de novo. Tente você fazer e não simplesmente baixar a planilha. Baixar a planilha, você só vai ser um usuário. O que essa série não quer, essa série quer que você seja um criador, tá? E se você já é um usuário mais experiente, também conta pra gente aí se foi muito chato acompanhar, né? Você já sabia disso, ou se já teve coisas legais que apareceram. Então comenta tanto aqui no Facebook como também lá no WhatsApp. E se você quiser colocar alguma crítica, alguma sugestão, estamos em aberto. Se você gostou, dá aquela ajuda pra gente, compartilha lá a live do episódio 0, tá lá no Facebook, já compartilha com seus contatos, pede pro pessoal assinar também uma passada, né? A gente começou o serviço de assinatura na semana passada, tem pouquinha gente ainda, mas isso vai expandir, é assim mesmo na internet, ainda mais no nosso ramo que é precário de informação, e quando tem informação tem que aproveitar e correr atrás. Então eu agradeço imensamente aí ao Fabiano, ao Robson, que se inscreveu aqui de última hora, a gente colocou ele online para acompanhar. E se você não está vendo ao vivo, está vendo depois gravado, manda aí sua mensagem, conversa com a gente. Semana que vem tem mais, a gente vai avançando nesse assunto conforme vocês tragam sugestões entre um episódio e outro, tá? Então se quiser trazer sugestão para a gente complementar um pouco mais essa planilha, traga. Na próxima semana, sempre a segunda-feira, se possível ser na segunda-feira, se não na terça, mas a gente avisa no grupo de WhatsApp dos assinantes quando tem a live e vai conversando durante a semana para deixar essa série bem legal e bem completa, bem útil aí para quem trabalha no nosso querido setor aí de impressão, tá bom? Então, grande abraço para todos vocês, abraço Fabiano e Robson que acompanharam a gente ao vivo aqui, e até o próximo episódio da série Planilha Produção. Abraço a todos.